Vamos falar da turnê, nessa né? turnê, né? Tipo assim, pô, de estar com o Paul, né? Cara, tudo aqui pra gente é muito difícil. A gente ainda, o Brasil, ele é uma, cara, é uma vila, ainda é. Não adianta, não, mas nós somos expoentes, então somos, parabéns, mas no geral, cara, a gente tá lutando pra sobreviver. E o nosso problema é esse, é espaço. Espaço. Por isso que nós somos tão viscerais uns com os outros, porque os nossos espaços são poucos. Então, quando pinta um espaço, você abraça e vem o instinto animal. E aí E acaba que a gente não consegue nem socializar direito, que a gente tava falando no carro também. Igual, a gente teve uma entrevista no carro. Já começou o podcast, começou no carro. E aí, tipo, a gente tava falando sobre isso, que os espaços são pequenos e acontece isso, das bandas acabam brigando muito, porque ao invés de se unir e entender que tem espaço, porque quem tem que criar o espaço somos nós. Só que a gente conta muito com a mídia. E eu tava até falando sobre isso com ele também, que o metal, por exemplo, o que é legal, que eu fiz minha carreira nisso, por exemplo, que o interessante do metal é que a gente foda-se a moda. Foda-se a Anitta. Puta, o cara pega e corta. Foda-se a Anitta, Thiago Biego. Nem se preocupe que isso aqui não tem, não. Tá, só pra, né, mas vale a piada. Então, e aí, tipo, aí você pega essa coisa dos espaços e você quer que a coisa aconteça da forma que você gostaria que acontecesse, e aí você fica dependendo da mídia. E a mídia, não, porque a mídia não me dá, não, porque a Anitta. E aí você começa a entrar no lance dos ciclos de modas. Aí tem a Anitta, aí tem o não sei o que universitário e tal, tal, tal. O legal do metal brasileiro é que foda-se tudo isso. Ele tá sempre, eu até tava falando com ele, devagar e sempre linear, né? Linear. E assim, cara, e eu fiz minha carreira nisso, porque eu tenho um estúdio, sou produtor, né? Produzi mais de 500 discos já, muitas bandas, trabalhei com muitas bandas do micro macro aí do Brasil, né? De Angra, a Tofa de Danã, Wizards e bandas pequenas. E, cara, o que tem de banda boa, cara? A gente é um celeiro musical. Meu, os moleques sempre sabem o que estão fazendo. A gente, infelizmente, ainda sofre com aquela coisa do cachorro vira-lata, né? A gente ainda sempre quer imitar alguém de fora e tal. Isso é um problema, é o que eu brigo mais nas minhas produções. Mas aí, voltando à história da turnê, cara, a gente inventou de fazer... Quer dizer, a gente não, né? Foram 32 datas que foram propostas lá pela Estética Torta, que foram propostas pelo empresário do Paul Di'Anno, pra gente fazer junto, eles chamaram a gente pra fazer junto. Tínhamos acabado de fazer uma tour com o Xamã, onde encontrei vocês dois, inclusive. Já tinham feito várias outras com o Portnoy, que a gente trouxe ele pro Brasil. Fizemos várias... Bom, a história é longa. Bom, e chegamos agora com essa do Paul, que a gente tava contando com a turnê de uma forma assim, normal, vai ser mais uma turnê, tal, tal, tal. Cara, quando ele chegou, foi um choque de realidade, ficou todo mundo meio... Falei, mano, o cara não é só cadeirante, ele tá debilitado, cara. Debilitado e tá uma celeuma, cara, porque ele não só anda de cadeira de rodas, mas uma das pernas, que tá com problema dele, tem que ficar esticada e tem que uma segunda pessoa ficar segurando a perna pra cima. Então você imagina uma turnê tocando em vários lugares difíceis, de difícil acesso. Eu acho que essa turnê é uma das turnês mais groundbreakings, assim, da história do Brasil, se ela realmente conseguir chegar até o final, porque eu já, sinceramente, tô com dúvidas. Porque o cara, ele tá muito debilitado e tá sendo um guerreiro de uma forma assim, e aí você ainda mistura nesse pote aí problemas com o som, né? O cara, ele perdeu o voo, a banda não conseguiu ensaiar com ele. O nosso batera ontem passou mal, quase desmaiou lá em uma das músicas, depois não conseguiu tocar direito, ficou zonzo, calor. Meu, sabe? Então, o Brasil, cara, aqui é assim, a gente merece ser feliz, cara, porque nós somos muito corajosos, mano. Assim, ontem eu vendo aquela situação, eu fiquei pensando, caralho, só no Brasil, mano. Sabe, tipo, que situação. Se fosse na Inglaterra, aquilo tava sendo no O2 Arena, you know, man. Sabe, estaria sendo um puta lugar, com uma puta infra, eles estariam fazendo, o cara teria chegado de helicóptero, de jatinho. Cara, aqui no Brasil, o cara chegou, com 3 malucos empurrando em cima de lugar que não tem passo, tinha que subir o cara com todo mundo pelo braço, porque não tem acesso, sabe? Uma puta de uma zona. E assim,
eu fico pensando, sabe o que vai acontecer? A galera vai descer o pau nesse cara na internet e vai descer o pau na produtora e vai falar que, puta, estão expondo o cara. Não, eu quero deixar claro pra vocês, eu não sou da produtora, não tenho nada a ver com a produtora, mas eu vi o que aconteceu ali. E o empresário dele, croata, que tá, o cara que tá o ajudando a melhorar, né, que tá o ajudando pô, voltar pra vida dele, que nem, né, o cara tava pela hora da morte aí. Ele que falou, né, entrou em contato com a produtora e falou, olha, a gente quer fazer uma tour extensa do Paul Di'Anno, ele tá precisando disso, que até pode fazer o cara querer melhorar logo, porque na vida tudo é propósito, né, cara? Não só amor, saúde e muita luz, mas propósito, né, que a gente precisa, que faz a gente sair da cama. Quando eu tive câncer, cara, o que me fez sobreviver foi propósito, porque eu precisava fazer um disco antes de morrer, não queria deixar porra nenhuma. Sabe, eu acho que a gente tem que deixar uma marca aqui, deixar esse lugar melhor do que a gente o encontrou. E aí isso não é Deus, e aí não tem ateísmo envolvido, não tem nada, porra nenhuma. Isso aí é continuidade da raça. Você tem que superar e fazer algo melhor para que a raça é o seu instinto trabalhando ali, né? O seu gene. E tem até um livro muito, o Gene Egoísta. Procure esse livro, é muito legal esse livro. E aí esse lance ontem, vendo aquela situação, porque deu problema na mesa, partiu um cabo lá, esse lance da banda que eu falei, o cara passou mal por causa do calor, o lugar, né? Não é nem abafado, que é ao ar livre, mas a força da situação ali, talvez até pela de tudo que estava acontecendo, pode ter caído a pressão do cara. Influencia. Então, tipo assim, cara, o nosso show foi ótimo, a gente tava com problema de som, mas, pô, eu tenho saúde o suficiente para conseguir superar um som ruim. O cara não, entende? E aí a gente tá vendo agora que a gente tá realmente, talvez tenha sido uma coisa que, será que eles tinham razão em ter topado fazer tantas datas e tal? Eu defendo que sim, porque isso vai fazer o cara melhorar, mano. Ou alguma coisa vai acontecer. Se ele quer melhorar, ou ele vai pelo menos entender o limite dele. E, cara, a gente tá falando do primeiro vocalista do Iron Maiden, né? A gente tá falando de um cara gigante na história do metal e, enfim, tá passando por esses problemas, né? E eu acompanhei, teve a vaquinha e tal e tudo, ele passou muito tempo mal e voltar aqui pra fazer uma turnê dessa com essas dificuldades é complicado, né, velho, pro cara, velho. Eu acho assim, ontem, eu tava, puta, isso é uma das coisas também que eu queria sentir como é que ia ser o papo aqui hoje, pra eu poder ver como eu ia me sentir, coisa da intuição, né? Eu sentia que eu tinha que vir aqui também pra poder falar sobre isso, porque ontem foi um turbilhão de emoções, assim, e o que eu senti é que eu acho que a gente tá no caminho certo, cara, seja qual seja esse caminho, entende? Tipo, como diria o Pelé, entende? A coisa de... Ele veio sobreviver, meu. Entende? Ele veio sair do marasmo Mano, ele precisa cantar. Ele precisa fazer o que ele veio fazer nessa porra dessa terra, cara. Que é exercer a arte dele. E, infelizmente, ele tá numa situação que, pô, eu não vou ser aqui um filho da puta e virar e falar, ele se deixou levar, ficar assim. Então, não sei da vida do cara, entendeu? Mas, assim, seja lá o que aconteceu, o cara ele precisa cantar, mano. E aqui vai ser um país muito interessante pra ele fazer isso, porque ele vai lutar, meu, pela vida dele. Isso vai fazer o cara querer viver. Propósito. Entende? O cara vai querer, e é o que tá acontecendo já. Ontem do que aconteceu, hoje ele já tava com o Eye of the Tiger, meu. O cara que já quer, que horas é que tem que estar lá? Não, a gente vai ter que botar pra fuder amanhã, sabe? O cara já tá puto, já quer fazer. Então, falei, caralho, é isso que a gente tá precisando. Tomara que as pessoas entendam isso. E assim, eu sei que vão ter julgamentos, que já lia, recebi por um cara mandou uma crítica do show, o cara botou lá que ele estava sendo usurpado, que estava sendo... estavam tirando vantagem dele, sendo tratado como um animal de circo, sabe? Não sei o que dizer. Cara, cada um fala o que quer. Cara, a opção é dele. Ele quis estar ali. Tudo bem, as coisas não estavam como poderiam ser por causa de problemas que você tem em Fortaleza mesmo. Tava falando o que aconteceu ontem, que deu problema lá, por exemplo, no som. Pô, aconteceu com o próprio André Matos lá uma vez. Foi tocar lá naquele lugar, que é o Armazém, excelente, já tocou lá várias vezes. O Complexo Armazém, né? Já foi. Delícia de lugar, cara, meu. Legal. Todos os shows lá são muito legais.
Aconteceu uma vez uma pane no som lá e o André teve que parar o show, demorou um tempão. Cara, foda-se, mano, isso Pô, eu já acontece. perdi a conta em quantos shows aqui em Recife já aconteceram. Então, esse tipo de agora problema. com um cadeirante naquela situação, eu tive que entrar lá, peguei o microfone, e que não tem nada a ver, ó, isso é uma coisa também que não é o Nocturnal que está tocando com o Paul Di'Anno, não é, a gente está fazendo uma tour conjunta, e calhou pra facilitar e baratear, a gente fez um bem bolado dos músicos, que o Léo Mancini, que nem do Nocturnal ele tá fazendo uma turnê com a gente, na ausência do Mike Orlando, mais o nosso baixista Saulo, com o nosso baterista Henrique e com o guitarrista da Electric Gypsy, que é uma banda que tá participando junto com a gente, tá fazendo a abertura dos shows, uma banda que vocês vão ouvir falar muito dessa banda, muito boa. É um hard rock bem farofa, que a gente chama de farofa, né? Que eles chamam de glam lá, bom, em inglês fica bem melhor, glam metal. Aqui é farofa. Aqui é farofa, porra. Então, tipo, eles são bem farofa. Farofa é meu tipo, se vestem, tipo, sabe? Motley Crue, anos 80, 90 ali, né? E a banda muito boa, eles são muito bons. E o guitarrista tá fazendo a outra guitarra. E assim, ficou uma situação que o cara tava infeliz ali com a situação do que tava acontecendo. Ele tava meio sem voz, né? Infeliz que eu digo com o que tava acontecendo. Ele tava sem voz por ter demorado muito, ficou muito tempo dentro de avião, aquela coisa, perde a voz, ele perdeu o voo 2 vezes e tal. Cara, uma sucessão de acontecimentos que aquilo parecia o fim realmente da carreira dele. E se você olhar friamente, mas se ele deixar aquela explosão que ele tem dentro dele acontecer, igual a todas as vezes que aconteceram na carreira dele, que, ele sempre voltou e buscou, eu acho que ele tem ainda, essa pode ser o maior acontecimento da carreira dele desde o Iron Maiden. O cara voltar e, bem, e cara, e chegar nessa turnê e passar por tudo isso, e, cara, as pessoas vão ver uma história de superação. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar. E não focar só nas partes ruins e pensar, porra, olha que merda, olha que situação. Eu acho que tô vendo meio que por aí. Eu sou um otimista, né? Então pode ser que eu esteja totalmente errado. Muito para que isso tudo que você tá falando seja concretizado, né? Exatamente. Que a gente também torce muito por ele, pela música.